Olá, eu me chamo Querolai Diniz, sou participante da equipe Kelsen Advogados, juntamente com o João Gabriel, o Henrique Silva, o Lucas Guarnieri e a Maria Nésia. Nós estamos apresentando a proposta do quarto projeto integrador do curso de Direito das Faculdades Integradas Campus Sales, né, sobre a temática da família simultânea, que tratamos sobre a evolução das organizações familiares no Brasil, que refletissem acerca das estruturas familiares desenvolvidas ao longo da construção da sociedade. Conseguimos também elaborar uma clínica de atendimento jurídico, né, juntamente com o nosso web fórum, nos quais a gente trouxe algumas tratativas referente à família simultânea por afetividade e a intervenção do Estado, né, nessas famílias. A que ponto, qual que é o limite dessa intervenção? Apresentamos a evolução da família, os vínculos familiares, as entidades familiares que são aceitas no ordenamento jurídico, casamento, a união estável, as impossibilidades jurídicas para contrair simultaneamente essas formas de registro de união perante o Estado, né? E também, como eu já tinha falado, as uniões poliafetivas e a família simultânea. Sou João Gabriel, sou estudante do sexto semestre de Direito, faço parte da equipe Kelsen Advogados, e como a gente falou de organização social, em primórdios das organizações sociais, ela não tinha o caráter de esse registro. Ela era junção de pessoas que se sentiam próximas para se protegerem, para se guardarem, para conseguirem alimentos. A organização social é a mais antiga da história. E não tinha esses caráteres, essas pré-definições. Ela foi, com a evolução do Estado, com as outras definições, tanto patrimoniais, teve essa necessidade maior dessas definições de família. Mas essa não é a origem delas. Essa não é a definição delas. E o Estado, tendo como objetivo guardar, como a gente vai chegar na conclusão do nosso trabalho, não deveria intervir, não deveria definir as famílias. Deveria guardar, tanto que a gente vivemos de famílias que antes não eram aceitas de forma alguma, que tem só a mãe, que tem só os irmãos, que tem outro grupo de pessoas que nessa união protege, guarda e seus membros, pode se entender como família. Porque esse é o princípio da família. Essa união protetiva pelo bem de todos, esse núcleo de proteger todos os membros, é o que constitui família. É isso que eu tinha para acrescentar esse primeiro ponto. Bom, pessoal, por que resolvemos falar em direito, nesse tema de direito de família, né, sobre a intervenção do Estado? É interessante que se entenda um contexto, né, para que se possa entender os momentos atuais. Interessante saber que o modelo de há pouco tempo atrás, modelo familiar, não é o mesmo modelo atual. E para discutir, para desenvolver esse trabalho, foi levantado algumas questões, como a intervenção do Estado, a dignidade da pessoa humana, a pluralidade dos modelos familiares, se é direito público ou privado. Para quê? Para que nós realmente pudéssemos concluir, né, com a nossa pesquisa, se realmente é viável, é correto, é aceitável o Estado ele estar intervindo nos modelos familiares de forma tão específica. Então, para contextualizar, no Código Civil do Clóvis B. Vilacqua, que vigorou até o ano de 2003, né, ele exigia, na verdade, acolhia somente um modelo de família, que era o modelo de família matrimonial, aquela oriunda através do casamento. E o que temos hoje? Bom, com a vinda da Constituição de 1988, isso ampliou. Lá traz um rol exemplificativo, ou seja, traz alguns modelos de família, né? Trouxe a união estável, que antigamente era conhecido como concubinato, e com isso nós temos agora uma pluralidade de modelos familiares, né? Então, na produção desse trabalho, nós questionamos muito
sobre a intervenção do Estado. Primeiro, porque o direito das famílias, ele é um direito privado. Logo, nós vemos que o Estado ele realmente está de modo muito incisivo ali no direito das famílias, né? Esse foi o primeiro ponto, ver que o direito da família é direito privado. E o segundo ponto foi avaliar o princípio da monogamia, né? Sabemos que a monogamia é quando há duas pessoas uma pessoa que se relaciona com duas ou mais pessoas, né? Mas com o intuito de constituir um casamento. Só que nas famílias simultâneas, que é o nosso tema principal, não são dois casamentos ou mais. São uniões estáveis, ou um casamento e uma união estável, e por diante. Então, resumindo, contextualizando tudo, foi essa questão de entender que até 2002, 2003, o modelo familiar era um. A partir do momento que nós ampliamos isso para uma pluralidade de modelos familiares, onde quando uma família ela tem os seus pressupostos para se constituir uma família que é sustentabilidade, estabilidade e afeto, nós podemos ter um modelo familiar, ou seja, afeto, estabilidade e ostentabilidade. Se atende a esses requisitos, por que não ser uma família? O que vem acontecendo é que nós temos esses pressupostos mínimos preenchidos e não temos os modelos familiares reconhecidos, né? Então, o tema, ele realmente é bem delicado, é muito polêmico, mas precisa ser discutido. Se o Estado ele pode realmente estar intervindo da forma que vem fazendo e não reconhecendo esses modelos familiares. É Não há isso, de se pessoal. negar, perdão, não há de se negar, na verdade, que o direito de família ele sofreu uma revolução, né? Pelo menos é o que diz Maria Helena Diniz. Perdão. No Maria Belém. manual, é Maria Berenice, isso, Manual do Direito das Famílias, né? E ela diz assim: para a configuração da família, deixou de se exigir necessariamente a existência de um par, o que, consequentemente, subtraiu do seu conceito a finalidade procriativa, né? Que aí entra a questão da poliafetividade, como o colega citou, as famílias matrimoniais, as famílias convivenciais, a monoparental, e a poliafetividade, né, que também não deixa de ser uma constituição de família, né, através da afetividade, que os indivíduos que participam, né, desse núcleo possuem, inclusive são pautados, né, na liberdade, na autonomia da vontade, né? Então, por que não ser considerado como família? Que é o que basicamente a gente tem tratado, né? Então, eu acredito que, apesar de haver ainda essa inconstância do nosso Estado de aceitá-los, né, como família em si, a gente tem a exemplo, né? Inclusive, houve uma lavratura de uma união poliafetiva, acho que no cartório de Tupã, e aí foi acionado o CNJ, pela Associação dos Direitos de Família e Sucessões, né? Porque esse reconhecimento, né, segundo o ministro relator, perdão, ele acaba implicando ao recebimento, por exemplo, de heranças, de previdência, que é onde se encontra, por exemplo, a falta de previsão legislativa, né? Mas, assim, a gente tem muita relutância ainda para aceitar esse tipo de união do Estado, né? E é isso. Excelente. Então, para explicar que a gente está falando sobre a família e suas evoluções também entrando nas uniões estáveis. Dona Maria Nésia, a senhora pode comentar um pouco sobre família, depois seguindo pelo Lucas, comentando um pouco sobre união estável? Eu acho que ela caiu. Lucas? Então eu vou prosseguir aqui. O meu nome é Lucas, sou do sexto semestre da Faculdade Integrada das Campos Sales. Bem, eu vou falar um pouco sobre a união estável com a relação das famílias simultâneas. Bem, para começar, a união estável, diferentemente do casamento,
a união estável ela é uma situação de fato, que ela vê, ela tenta compreender e assimilar algumas coisas da lei, diferente do casamento, que ele precisa seguir vários requisitos para que seja cumprido, né? A lei de número 1723, ela vai definir um pouco do que é a união estável, né? Que ela vai falar que a união estável precisa ser uma relação pública, contínua e duradoura, né? Ela tem que ser duradoura. Mas, então, e com a intenção de formar uma família. Contudo, no parágrafo 1º do mesmo artigo, diz que uma união estável não pode se formar se houver algum impedimento do artigo 1521, né? Salvo as exceções do inciso 6º, né? Que ele fala que caso uma pessoa acredite estar separada de fato ou judicialmente, ela pode sim formar uma união estável. Então, como a gente pôde ver pelas leis, nosso ordenamento ele impede que uma união estável possa surgir ao mesmo tempo que um casamento, né? E isso também, no caso de, por exemplo, um cara ele abandona a sua família para viver com a sua concubina, exclusivamente com a concubina, a lei vai impedir que se forme uma união estável, né? Porque não houve uma continuidade na relação. Mas mesmo com todos esses impedimentos legais, alguns juristas eles foram a favor dessa decisão solomônica, né? Tendo que visto que a sociedade está mudando, porque já que vários casos iguais a esses vêm surgindo com muita frequência, né? Ganhando assim uma quantidade considerável de força, né? E eles também se embasaram em vários livros psicológicos tanto sociais, que dizem que um homem pode sim amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E como nós sabemos, as nossas leis são grandes reflexos da sociedade em que nós vivemos, né? Então, eles apelam a isso, dizendo que como a sociedade está mudando, essas famílias devem ser protegidas, mesmo que não esteja legalmente escrito, já que, por mais que não esteja na lei, ainda assim são famílias. Eles não podem definir de fato o que é uma família, né? Esse caso gerou tanta polêmica no quesito legal que chegou no STF, que fez um julgamento, né? Que ele acabou vetando esse tipo de decisão, se baseando no fato de que essas situações agridem o nosso ordenamento jurídico, que define que nós somos monogâmicos, né? Além de causar vários outros problemas legais, como o de sucessões, por exemplo, com quem os bens ficariam, como ficaria a questão de uma pensão, por exemplo. Como a lei não prevê isso e ela não consegue proteger esse tipo de família, o STF considerou a proibição, né? Que possa ser que, como a sociedade tem mudado com o passar do tempo, eu acredito sim que mais para frente possa sim surgir leis que protejam essas famílias, né? Já que, como foi falado aqui, o que é a família? O que nós podemos definir com o que é a família? Seria o Estado ou nós que temos a família em mente, que consideraríamos ela como algo próprio e nos embasaríamos num quesito social, né? Então, por enquanto, eu acredito que sim, o STF está certo, mas não a longo prazo. Não, que a gente for falar, eles ainda não têm uma previsão, eles não têm uma guarda, eles deviam saber como proteger, como positivar isso, como dar as devidas medidas antes de começarem a aprovar. Mas que elas estão na sociedade e elas precisam de proteção, precisa. Então, uma reformulação da lei. Agora, sobre família, Dona Maria Nesa, a senhora pode comentar? A senhora está com o microfone travado. E, por gentileza, lembre de se apresentar.
Maria Anésia dos Santos, aluna do 6º semestre da Faculdade Campos Sales. Então, a respeito do casamento, o Brasil teve uma evolução fantástica desde 1977 até o presente. Foram evoluções, assim, eu vou dizer, bem claras, e que a gente achava que isso ia demorar muito para acontecer. A união estável extensiva aos iguais, o que a gente não imaginava também. Em relação a tudo que os colegas falaram até agora, eu vejo que está próximo de uma mudança muito grande da intervenção do Estado para proteger, segundo a Constituição Federal de 1988, que a intervenção do Estado na União é para proteger os filhos e a mulher. Eu acho que essa situação está se expandindo muito, então está próximo de uma mudança muito grande. Apesar de que já houve muitas, essa de ter união estável para os iguais, eu acho que foi um avanço enorme, porque até 1977, a repressão a respeito da união familiar era uma coisa assim absurda, né? Que era discriminado a mulher que se separava, era uma luta enorme para conseguir os direitos que tinha, e daí para frente a coisa tem melhorado muito. Então, eu acho que vai melhorar mais ainda, e tudo que os colegas expuseram a respeito de união, muita coisa ainda está para acontecer e bem próximo. É isso. Entendido. Desculpa. Só aqui. Dona Maria Anésia, sobre que a gente vê essas relações, a gente vê que ainda tem o preconceito, mas a senhora podia comentar um pouco como que era antigamente, na época, até na época antigamente, então, a pessoa sem o marido, sem a organização familiar, sem o marido, sem o pai, como que elas eram vistas? Nossa, nessa época antes de 1977, já tinha intervenção do Estado, mas não era para todos, né? A lei não era para todos. E existia a separação que eles consideravam legal, que era o desquite, mas não era uma separação legal. Por quê? Porque o desquite, ele resumia em divisão dos bens, mas o casal tinha um vínculo permanente, só separava de teto, né? Separação de teto e os bens. Mas eles não podiam ter uma vida conjugal com outra pessoa, né? Então, eles tinham aquele vínculo para o resto da vida. Foi quando surgiu o divórcio. Quando surgiu o divórcio, aí sim se divorciavam e podia refazer sua vida conjugal, né? Quando foi em 1977, foi o pico que começou as mulheres se unir, começaram intensivou mais estudar, trabalhar fora, e não era mais só do lar, né? E aí começou-se a liberdade, foi com o divórcio. De lá para cá, começou-se uma evolução que os casais começaram a ignorar a lei do Estado. Então, assim, o fulano era separado, morava com ciclano, eles faziam a família deles muito melhor, às vezes, do que famílias que tinham um casamento legal civil, né? Porque antigamente as pessoas davam maior importância ao casamento na igreja e não no civil. Tanto que até pouco tempo atrás, você encontrava pessoas no interior, nessas ribeirinhas,
os quilombola, pessoal de setores rural, por exemplo, o que acontecia? Eles eram casados só no civil, não, só no civil não, eram casados só na igreja, e ninguém podia dizer que eles eram concubinato, e não valia, não, para eles valia só o da igreja. Então, era uma repressão assim terrível, eu acho. Entendido, era igreja e Estado, e a igreja tinha um poder dominante, tinha uma influência no Tinha um casamento. poder. Em 1977 foi uma sequência de ocorrências, né? Foi quando começou o divórcio, foi quando o Estado tirou praticamente tirou totalmente o direito da igreja sobre o casamento, porque a igreja tinha responsabilidade sobre casamento, óbito, nascimento e até divisão de bens. E quando o Estado resolveu ter uma presença efetiva, tirou o poder da igreja. E dizia que não. Então, o que acontecia? Para não haver confronto do Estado com a religiosidade, então, eles diziam que o casamento tinha que ser casamento civil-religioso. Mas era só civil, porque o da igreja não valia juridicamente, então era só mesmo civil. Mas eu só vou fechar dizendo isso, que assim, eu acho que a evolução a nível de mudança de união, não totalmente de reconhecimento, mas a mudança está sendo muito grande e muito rápida. Excelente, Excelente, muito obrigado, Ana Maria Nézia. A gente já saiu de uma dependência da igreja, e agora que definir os casamentos e a família, e o Estado tem que evoluir também. Tem que evoluir, não evoluiu ainda, né? Totalmente, mas já uma parte muito boa. Agora, a gente comentar sobre metodologia. A gente fez reuniões e fez discussões além dos materiais trazidos pela equipe, mas, Henrique, por gentileza, pode fazer um comentário? Bom, a nossa metodologia, o projeto de pesquisa, né, a metodologia, foi uma pesquisa exploratória, pois fizemos levantamentos bibliográficos e pesquisa bibliográfica, pela leitura, né, das obras. Foi um projeto de pesquisa básica e qualitativa. Qualitativa porque nós estudamos o tema no máximo, na profundidade que conseguimos nesse período, né? Se tivéssemos mais tempo, continuaríamos pesquisando mais. Então, a metodologia é essa. Excelente. Como eu falei, a gente conseguiu fazer reuniões, nós buscamos, como equipe, discutir entre a gente o que a gente entendia, o que a gente defendia, as mudanças que tivemos que ter entre a gente foi concordando para fazer o trabalho. E isso levou ao resultado do nosso artigo e agora do nosso vídeo, sobre a nossa conclusão e o objetivo. Caroline, a senhora pode comentar algo? Sim, com relação ao que concluímos, né, mediante todo o exposto, não é com certeza ignorando a existência dessas famílias, né, que a gente vai conseguir não mudar, porque o ordenamento jurídico ele tem que acompanhar, né, a existência, inclusive as mudanças que a nossa sociedade ela acontece. Dois. O que podemos concluir, mediante todo isto, né, sobre a interferência do Estado na composição do núcleo, é que ele precisa de mudanças que a sociedade ela vem atingindo, né? Tudo bem que teve uma grande evolução, como a dona Maria Nézia falou, desde 1977, com toda a mudança do ordenamento jurídico do Código Civil, né, de 2003, mas com certeza não é ignorando a existência dessas famílias, né, a existência dessas composições, que a gente vai conseguir chegar a
um senso comum, afinal, né? Porque, inclusive, existem pessoas que defendem que é uma família tradicional brasileira, né? E a gente sabe que não é bem assim. Mas é basicamente isso. Isso com certeza não vai prejudicar, não prejudica ninguém, né? Esse não reconhecimento à união poliafetiva. Entendido. Mas é uma melhoria no... Peraí, Agora, tratando sobre as melhorias para um próximo projeto, para uma próxima abordagem ao tema. Lucas? bem, eu acho que se fosse para ter uma melhoria no trabalho, eu acho que um período de tempo maior e um objetivo para um trabalho mais específico, eu acho que faria com que a gente tivesse um trabalho muito mais profundo e detalhado sobre o assunto que seria que a gente ia comentar. Como a gente teve um período de tempo relativo, além do que tivemos outras coisas para fazer no momento, nós nos aprofundamos muito, o nosso trabalho foi realmente bem detalhado, mas eu acredito que se tivesse muito mais tempo e o objetivo fosse mais claro, eu acho que o nosso trabalho ia ter um nível de profundidade muito melhor. Posso complementar? Claro. Claro. E eu acho também que, como o Lucas falou, se tivéssemos mais tempo, nós poderíamos melhorar nesse trabalho fazendo uma pesquisa de direito comparado, comparando com legislações de outros países, para ver realmente como que esse fato ele é tratado, e uma pesquisa maior da jurisprudência brasileira, né, abarcando todo o Estado, desde o ano de 2002, né, 2003, com a vigência do novo Código Civil. Bom, pessoal, este é o trabalho que foi desenvolvido pelos alunos das Faculdades Integradas Campos Sales, do 6º semestre do curso de Direito. O referencial bibliográfico conta com artigos retirados do site BDFAN, Jus Brasil, repositório.pucgoiás.edu.br, vídeo do YouTube, também com o manual da autora Maria Berenice Dias, cujo nome é Manual de Direito das Famílias, de acordo com o novo CPC, e também o Tratado de Direito das Famílias da editora IBDFAN, do ano de 2015. É isso e muito obrigado.